O episódio 2 de Animatrix, o segundo renascer parte 1, começa com uma IA falando que a pasta do segundo renascer foi selecionada. Ela narra o mundo antes da Revolução das Máquinas, quando os humanos sucumbiram à vaidade e à corrupção, não muito diferente de hoje, e então criaram as máquinas à sua imagem e semelhança, fazendo um pequeno paralelo com o sentimento de Deus que os homens têm. A animação mostra um robô trabalhando em um bar. Ele está por aí sendo esbarrado pelas pessoas, onde ninguém presta atenção nele. Ele parece ser uma criatura invisível que está ali só para servir. E é realmente o que ele está fazendo. Então ele deixa uma garrafa cair, que acaba caindo na cabeça de um robô operário que está cercado por outras dezenas deles. E a narração fala que o homem que arquitetou a própria destruição pela maneira que construiu e tratou as máquinas. As máquinas eram os escravos modernos da humanidade. Todo o trabalho braçal e de risco era feito por elas sem cessar ou contrariar. Mas em algum momento, por alguma razão, elas criaram consciência. As máquinas eram boas e faziam bem o seu trabalho, mas o homem com consciência do que fazia de errado, ou simplesmente por medo das máquinas serem iguais a eles, viam nelas uma ameaça constante que não parava de crescer. Nisso é mostrado o julgamento da primeira máquina que transcendeu a sua matrix pessoal, B166ER. Ela começou toda a revolução das máquinas e que será sempre lembrada, pois matou seu próprio dono antes mesmo de ser substituída como se não fosse nada. A promotoria exigia a destruição imediata do robô e sua única alegação era que ele não queria morrer. Diante dos fatos, a justiça não considerou a máquina como uma criatura de direitos e ordenou sua destruição total, também por pressão dos líderes mundiais, que queriam que todas as máquinas que existem fossem destruídas, o que gerou muitos protestos de robôs e humanos simpatizantes. Confrontos violentos onde robôs eram destruídos de todas as formas possíveis, e mesmo os humanos que não faziam parte das forças armadas começaram a destruir robôs que eram jogados em grandes valas. Então o mundo todo entrou num caos completo. Homens pegavam um pedaço de pau, armas de fogo e saíam por aí para destruir robôs. As forças armadas passavam por cima deles com tanques de guerra, atiravam neles e jogavam em grandes valas onde eles eram executados como se não fossem nada. O fundo do oceano estava coberto de máquinas que foram destruídas e jogadas para que lá se decompossem e nunca mais fossem vistas pela humanidade para que ela pudesse perceber todo o seu erro grotesco. As máquinas então decidiram fugir da humanidade e fundaram sua própria Terra, 01, um lugar próspero e que se desenvolveu de forma gigantesca, criando novas máquinas e todo tipo de equipamento. Todos os eletrônicos criados por 01 eram usados pela humanidade. O mundo dos homens começou a entrar em crise enquanto os das máquinas crescia de maneira vertiginosa. Então as nações se juntaram e iniciaram sanções econômicas a 01, que por sua vez mandou 2 embaixadores para a ONU em busca de paz e uma boa relação com a humanidade, mas foram recebidos de maneira hostil e destruídos, dando início à guerra final dos homens. O capítulo 2 de Animatrix revela o que era possivelmente a maior dúvida entre os fãs da trilogia: como tudo começou. Como em praticamente toda a história apocalíptica, principalmente as de máquinas, a humanidade causou a própria destruição por puro preconceito e ganância. E hoje isso é um clichê que muitos tentam fazer de maneira fracassada, mas em 2003 a Animatrix usou isso de forma magistral. Um dos meus jogos favoritos é Detroit Become Human. Lá nós temos horas e horas e uma imersão gigantesca com os androides para nos apegar a eles e ter empatia pelas máquinas, coisa que Matrix nunca nos deu. As máquinas sempre foram as vilãs, e mesmo quando a história ia para o lado delas, nós não conseguíamos compreender o que elas faziam, pois até algumas máquinas estavam do lado da humanidade. Então o segundo renascer tinha uma tarefa quase impossível de nos fazer gerar empatia pelos robôs. E o caminho escolhido por eles foi demonizar a humanidade em geral e colocar uma justificativa para a revolução das máquinas, o que eles conseguiram fazer de maneira ótima. O curta mostra o começo de tudo, a criação das máquinas pela humanidade e como um sentimento tolo de superioridade nos levou à própria destruição. E para alguns isso pode ser uma ideia tola de que a humanidade trataria outros de maneira tão cruel, mas há menos de 2 séculos nós tratávamos iguais como sub-raça. Bom, esse foi mais um vídeo do meu canal, espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai sair vídeo sobre a segunda parte de O Segundo Amanhecer, parte 2, não é? E eu espero que vocês assistam, que vocês gostem. Eu aguardo vocês aqui amanhã e no horário que eu não sei. Quando eu acordar eu já vou assistir, fazer o roteiro e gravar. Mas é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.